A graça e a paz a você que nos acompanha e que nos assiste neste canal de Volta à Bíblia. Eu queria pensar com você hoje num texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, no verso 10 e o 11, e no verso também de número 16, que nos fala assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E no verso 16 diz assim: Por que motivo não devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Eu quero pensar com você hoje num assunto que é extremamente complexo e que há muitas discussões, que é a questão de doenças e enfermidades. Qual a diferença que há entre uma e outra segundo a Bíblia? Eu quero dizer para você que nós cremos que Deus ele tem poder de cura. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus Cristo ele não mudou. Ele continua agindo, trabalhando, trazendo cura, libertação aos cativos. Para isso o Senhor se manifestou, como diz o livro de Atos, quando fala que o Senhor veio exatamente para libertar, para desfazer as obras de Satanás, ou as obras do diabo. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala de doenças e enfermidades, a gente tem que destacar que existem algumas diferenças aqui. A primeira coisa que a gente tem que observar é que existem as doenças chamadas doenças psicossomáticas. O que são essas doenças psicossomáticas? São aquelas doenças onde a pessoa ela sente várias enfermidades ou vários sintomas, ela tem vários sintomas, vai ao médico, faz vários exames e nada é detectado, ou seja, não encontra nenhuma raiz para aquilo. Geralmente, são doenças que eles chamam de doenças psicossomáticas ou somatização de transtorno. Ou seja, são pessoas que têm mágoas, tristezas, angústias, geralmente são pessoas que têm problemas sérios de depressão ou são pessoas que são muito ansiosas e essa ansiedade ou essa depressão acaba gerando esse mal no corpo e, devido a isso, há uma necessidade de um tratamento com remédio, com a medicação. Você precisa procurar um neurologista muitas vezes, você precisa fazer um tratamento com um psicólogo ou um psicoterapeuta. Isso tudo a gente sabe que é normal porque a nossa mente adoece. E geralmente isso ocorre porque é uma somatização de mágoas, de tristezas, como nós falamos, e aí criaram, trouxeram para o meio evangélico uma coisa que principalmente os neopentecostais chamam de cura interior. A cura interior, ela se soma, ou podemos resumi-la de uma palavra simples, ou de um método muito simples: liberar perdão. Por que há muitas pessoas hoje enfermas nos nossos hospitais ou enfermas na nossa sociedade? Segundo a estatística, cerca de 80% das pessoas que estão enfermas hoje, ou estão doentes, ou têm essas doenças psicossomáticas, elas são causadas devido a essas mágoas que as pessoas carregam. Então, a somatização disso tudo. Por isso que os gregos já diziam: mente sã, corpo são. Então, 80%, cerca de 80% das enfermidades, das doenças que nós encontramos hoje na nossa sociedade, são causadas simplesmente porque a mente está doente, ou seja, o coração está magoado, está enfermo e precisa liberar perdão. E no momento que você libera perdão, você é curado. Aquilo que o reverendo Hernando Dias Lopes fala, que as pessoas tomam veneno para matar o outro. Ou seja, vai acumulando uma quantidade enorme de mágoa, de tristeza, de ódio, de rancor, de ira, e isso vai enfermando o corpo. O corpo sente tudo isso. Então, se a gente não liberar perdão, nós vamos ficar doentes. Então, quando a Bíblia nos fala sobre a questão de liberar perdão, não é só para tratar de liberar o outro de um aprisionamento em nossas vidas, mas também para que haja cura na nossa alma, cura no nosso corpo, porque isso vai somatizando
Aí as pessoas vão tomando remédio, vão fazendo um montão de coisa. Lógico que existem traumas, coisas terríveis que ocorrem e que não é fácil liberar perdão, mas por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Uma outra coisa, outra doença que ocorre, ou que faz parte também desse pacote, vamos dizer assim, de doenças, são as doenças físicas, são as doenças naturais, aquelas causadas por vírus, são as viroses, são os germes, são as alergias, né, que nós temos no nosso dia a dia, porque o nosso corpo fica enfermo. Isso é um fato também. Nós não podemos desprezar essa ideia de que o nosso corpo ele não pode ficar enfermo. Ele fica enfermo, sim. Muitas pessoas aí, até alguns anos atrás, veio para o Brasil aquela ideia de que o crente não pode ficar doente. O crente, em hipótese alguma, ele tem que rejeitar, ele tem que determinar, ele tem que impor, como se fosse diante de Deus, e rejeitar esse mal, como se isso fosse tão simples. Se fosse assim, não haveria necessidade dos médicos, se fosse assim, não haveria necessidade da medicação, se fosse assim, não haveria necessidade de você fazer uma quimioterapia por causa de um câncer ou fazer uma cirurgia, mas isso são curados. Mas o que eu quero pensar com você não são nas doenças psicossomáticas, porque esse é um outro assunto. Não quero falar com você sobre doenças comuns que no nosso dia a dia, que o nosso corpo, infelizmente, fica enfermo devido a N situações. Às vezes uma má alimentação, às vezes o nosso corpo ele tem uma tendência a ficar mais enfermo devido a N problemas que muitas vezes nós enfrentamos. Então, é muito relativo isso aí, e é muito complexo. Mas o que eu quero pensar com você não é sobre isso, é sobre as doenças ou as enfermidades espirituais. Isso que tem me causado uma dor de cabeça, vamos dizer assim, no sentido de que as pessoas, ou muitas pessoas, não conseguem entender isto. Eu quero dizer para você que o nosso corpo fica enfermo, o nosso corpo fica doente, mas existem doenças que são doenças espirituais. E o texto que nós lemos nos fala exatamente sobre isso. Diz que num dia de sábado, uma mulher que estava encurvada e há 18 anos que ela vinha com esta enfermidade, e o Senhor a liberta desse espírito de enfermidade. O que é um espírito de enfermidade? É uma doença causada por demônios. É uma doença causada por uma ação demoníaca sobre o corpo da pessoa. Mas o que me chama a atenção, no verso 16, diz que esta mulher, ela era filha de Abraão. Ou seja, ela era uma mulher que tinha um compromisso com Deus. Ou seja, Jesus está nos dizendo que esta mulher era uma mulher temente a Deus e que foi e ficou cativa de Satanás por 18 anos. Ou seja, um crente em Jesus, ele pode adquirir uma doença espiritual. Ele pode ficar enfermo, então ele vai para o médico, ele procura tomar remédio, ele faz todo o tratamento, faz vários exames, uma série de exames, e nada detecta a enfermidade, aquele mal. E as pessoas dizem, o que está acontecendo? É psicossomático? É uma doença crônica? Às vezes não, às vezes é uma doença espiritual, como aconteceu aqui. Mas pastor, crente pega esse tipo de coisa, crente fica possesso. Nós não estamos falando de possessão demoníaca, nós estamos falando de um espírito de enfermidade. Lembra de Jó que ficou enfermo? Deus permitiu. Essa mulher, ela estava enferma, nós não sabemos a razão. O texto aqui, ele não relata o que levou esta mulher e por que ela ficou dessa forma. Mas uma coisa nós sabemos, ela estava com esse espírito de enfermidade. E o que é um espírito de enfermidade? Como já falamos, é uma doença causada pelos demônios ou causada por Satanás. Tanto que lá em Isaías nos fala que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Não diz que levou as nossas doenças, mas as enfermidades, ou seja, a ação de Satanás sobre a nossa vida. Tanto que a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram curadas e libertas de várias enfermidades, também mais de várias doenças. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, 2,18, o apóstolo Paulo diz assim, pelo que
quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, e Satanás nos impediu. Eu quero dizer para você que Satanás ele age também para impedir a ação do crente, o mover do crente. Nós temos que ter o discernimento espiritual, entender que nós estamos numa batalha espiritual. Então o nosso corpo ele pode ficar enfermo com doenças espirituais. Quer ver um outro exemplo? Lá em Mateus 4:23 diz assim: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias ou doenças entre o povo. Você vê que há uma distinção entre enfermidades e moléstias, ou enfermidades e doenças. Lá em Atos, por exemplo, Atos 19, nos diz que e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E olha só o que diz: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Preste bem atenção nessa palavra, enfermos. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ou seja, as enfermidades que saíam do corpo das pessoas com quem as pessoas levavam esses lenços, aventais de Paulo, eram enfermidades espirituais, ou seja, era ação dos demônios na vida das pessoas. Pastor, mas crente pega isso? Infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. Esse texto de Lucas 13, falando desse espírito de enfermidade, nos mostra isso de forma muito clara. Os textos que lemos até aqui, podemos ler outros textos e dar outros exemplos na Bíblia, também nos mostra exatamente isso. Então nós cristãos, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes você faz um tratamento, você vai no médico, você procura, e você não consegue distinguir o que está acontecendo, identificar, o médico não identifica, não consegue saber por quê. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu dentro da minha casa, para você entender que nós podemos ter isto, nós precisamos vigiar, nós precisamos tomar cuidado. Há uma expressão no meio neopentecostal que é um jargão, mas que não deixa de ter razão, essas pessoas que usam isso, quando eles dizem que as pessoas muitas vezes passam por isso porque dão legalidade a Satanás. O que é dar legalidade? Muitas vezes é um pecado, muitas vezes está no lugar errado, no lugar que não deveria estar. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu dentro da minha casa. Há muitos anos, ou há mais de 15 anos atrás, minha esposa estava enferma. Começou a aparecer uns caroços nas pernas da minha esposa e aquilo ficava vermelho e doía muito. Era algo insuportável. Então, quase que toda madrugada, não era de dia, mas de madrugada, eu tinha que pegá-la, colocar no carro, levar para o hospital. Lá passava uma medicação para aliviar as dores e a situação foi se agravando, ninguém descobria nada. Foram feitos vários exames, até biópsia foi feita e nada foi detectado. Não descobriu o que era, a ponto, na época nós tínhamos um plano de saúde, o plano de saúde nos ligar perguntando o que estava acontecendo, se precisava de um especialista para tratar dela. Moral da história: num belo dia, no culto de oração na nossa igreja, a igreja estava cheia de pessoas naquele culto, e no término do culto eu chamei as pessoas à frente e perguntei: você que está com algum problema, com enfermidade, vem aqui que nós vamos estar intercedendo por você. A primeira pessoa que veio à frente foi minha esposa, e as outras pessoas foram se levantando, chegando à frente para nós orarmos. Mas enquanto ela estava na minha frente, eu fiquei olhando para as pernas dela e eu questionei com Deus. Falei: Deus, o que está acontecendo com a minha esposa? Que doença é essa? O Espírito Santo falou claramente comigo: onde a sua esposa tem andado. E quando disse isso, não estava falando por onde ela ia ou voltava, não. Estava dizendo assim, no sentido, qual o lugar que ela trabalha, onde ela tem trabalhado. Aí eu pensei, respondi ao Espírito Santo naquela pergunta que ele me fez. Ela trabalha no Estado, ela trabalha num curso de inglês e ela trabalha numa escola católica. Quando eu citei o nome da escola, imediatamente o Espírito Santo falou comigo assim: ela voltou para o reduto de Satanás sem a minha autorização.
Eu vou te explicar por quê. A minha esposa trabalhava nessa escola e ela ficou muito incomodada, e ela pede demissão dessa escola. Ela sai. Ela sente que o Senhor estava dizendo: sai deste lugar. E ela trabalhou lá por alguns anos e saiu. Da noite para o dia, simplesmente ela ficou tão incomodada que ela pediu demissão e saiu de lá. E esse curso de inglês que ela trabalhava fez uma parceria com essa escola. E ela voltou a trabalhar nessa escola católica através do curso de inglês. Aí nós começamos a analisar. A partir dali, ela começou a ter todos esses problemas. Oramos por todas as pessoas. Quando nós saímos, coloquei ela no carro e disse para ela: olha, o Espírito Santo me falou que você voltou para a escola que ele te tirou, para o reduto de Satanás, sem autorização dele, por isso que você está doente. Amanhã, sem falta, você vai pedir demissão. Você vai pedir demissão do curso, porque você está trabalhando nessa escola através desse curso. Você não vai pedir nem para te tirar dessa escola, você vai pedir demissão do curso de inglês. E assim ela fez. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ela teve problemas. A doença desapareceu, a doença sumiu. Eu estou te dando um exemplo do que aconteceu na minha casa. Poderia te dar dezenas de exemplos de pessoas que ficaram enfermas, de situações nesse sentido que ocorrem na vida de crentes, na vida de pessoas consagradas. Então nós temos que tomar cuidado, porque Satanás é um inimigo que ele vem para matar, roubar e destruir. O texto lá de João, que fala sobre esse assunto, é bom deixar claro, está falando dos fariseus, dos doutores da lei, mas está falando também da ação de Satanás, porque ele faz exatamente isso. Ele mata, rouba e destrói. Então, se nós não tivermos discernimento, se você está ficando doente e nada cura, se você está passando por dificuldades ou situações problemáticas até na família e você sente que aquilo nada resolve, meu irmão, preste atenção. Será que não é um ataque de Satanás na sua vida? Será que não é uma ação demoníaca na sua vida? Ah, mas crente, pastor, não pode ficar. Meu irmão, crente não fica possesso, mas crente fica opresso. O diabo, ele entra dentro da nossa casa porque ele é ladrão. Ele causa grandes males. Eu posso te dar vários ou dezenas de exemplos, até mesmo que eu passei. Uma vez nós estávamos na nossa casa, aliás, um culto de oração mais uma vez, e o Senhor me falou claramente: vá no armário dos seus filhos, pegue uma camisa que está lá. Eu nem sabia que tinha aquela camisa. Quando eu vou em casa e eu tiro, e eu procuro, vasculho ali na roupa dos meus filhos, eu encontro uma camisa que era uma camisa que veio de uma pessoa que julgava ou dançava capoeira. E a camisa era exatamente de duas pessoas naquela luta. E o Espírito Santo joga isso fora, queima, desaparece com isso, porque isso está causando danos dentro da sua casa. Uma vez meu filho também estava muito doente, e ficou doente de repente, não sei, eu acordei de madrugada, ele chorando com a febre muito alta, e eu sentei do lado da cama dele perguntando: o que está acontecendo? Por que ele está assim? O que está acontecendo dessa febre? Será que ele comeu alguma coisa que fez mal? E de repente ele me diz assim, ele devia ter uns 3 anos: pai, o que é aquele rabo que está mexendo ali na janela? E o quarto estava todo escuro. Aí eu falei: tem um rabo ali, eu já sei o que é. Nós oramos, repreendemos, e ele estava não só com muita febre, ele estava com o corpo todo manchado. Eu orei por ele, levei ele para a minha cama, botei ele no meio da cama, dormimos. Quando foi pela manhã, ele não tinha nada, estava completamente sarado, não havia sinal de nenhuma enfermidade, nenhuma mancha na pele. Em compensação, quando foi pela manhã, eu vou olhar do lado de fora, aquele demônio que estava atormentando meu filho, saiu do meu filho, entrou no cachorro, meu cachorro vomitou a noite toda, passou mal. Então eu quero dizer para você que a gente não tem que só orar pelos nossos filhos, pela nossa casa, até pelos nossos animais, porque Satanás, ele veio para matar, roubar, destruir, ele arruína. Eu quero deixar essa palavra com você, porque nesse nosso meio, e olha que eu sou da linha reformada, alguns reformados não acreditam nesse tipo de coisa, ou não dão ênfase a isto, mas a Bíblia dá. Então, se você está passando por alguma luta, alguma situação adversa, nesse sentido que nada
resolve, crises que você vê portas fechadas, crises conjugais, doenças ou enfermidades que não curam, que nada tem solução. Ore, peça a Deus direção, peça que o Espírito Santo te revele. Quem sabe essa doença que você está enfrentando, essa enfermidade que está te assolando, você ou a sua família, não é algo espiritual. E se é espiritual, a gente resolve no joelho. A gente resolve orando, buscando a Deus direção e procurando se informar o que está causando, o que está gerando isso na nossa vida. Porque existe, como mais uma vez citando os neopentecostais, existe uma legalidade, ou melhor, existe uma porta aberta onde Satanás está entrando. Então tome cuidado. Eu quero deixar essa palavra com você porque eu sei que há centenas ou milhares de pessoas passando por esse problema e não estão conseguindo identificar. Eu quero dizer que nem tudo é Satanás, nem tudo é o diabo. Por favor, não vamos colocar a culpa em tudo no diabo, mas nós temos que tomar cuidado. E onde nós temos andado, com quem nós temos nos envolvido, quem tem entrado na nossa casa, o que nós temos trazido para dentro da nossa casa. Por isso nós temos que orar, consagrar tudo que entra no nosso lar, orar constantemente, pedir proteção do Senhor, pedir que Ele nos guarde e nos livre. O Salmo 91 é uma grande realidade. Não é aberto que vai expulsar os demônios, mas nos mostra que nós estamos em guerra, que existe N situações acontecendo, ataques de Satanás sobre a nossa vida. Por isso que Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, diz que nós temos que estar revestidos de toda a armadura para estarmos preparados para o dia mau. O dia mau é o dia que Satanás nos ataca. Esse dia mau pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser durante 18 anos, como aconteceu com essa pobre mulher. Então, guarde essa palavra, pense nisso. Se for necessário, gravaremos outros vídeos falando um pouco mais sobre esse assunto, mas essa palavra é para te despertar e te fazer ver que nós estamos em guerra, e nessa guerra nós somos mais do que vencedores, mas nós temos que lutar com as armas certas para sermos vencedores, em oração, com a ajuda do Espírito Santo, com a revelação do Senhor. Busque na palavra, busque a direção do Espírito Santo e repreenda todo o mal sobre a tua vida. E peça que o Senhor te revele o que está acontecendo. Pense nisso e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?